Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma aula sem nenhum de vocês. Eu acho lamentável, né, essa situação. Infelizmente eu estou de mãos atadas. A resolução dos nossos conselhos não exige de vocês nenhuma participação nas atividades síncronas. Eu acho uma pena. Demonstra para mim muito pouco interesse, muito pouca motivação. Mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho e cada um de vocês decide como quer fazer. Eu só posso garantir que as minhas avaliações vão ser sérias. Tá? Antes de começar a aula de hoje, a gente vai mudar de assunto. Eu vou começar a falar de técnicas bottom-up. Mas eu quero mostrar para vocês 2 vídeos sobre o AFM, que foi o tema que a gente discutiu na última aula. Eu vou avançar um pouco nesses vídeos. Esse primeiro vídeo é menos importante em termos de conteúdo, mas ele descreve alguns efeitos que a gente vai falar na aula de hoje, por isso eu resolvi mostrar. Hi, my name is Jennifer McLeod, and today I'm going to show you how we do atomic force microscopy, which is a type of microscopy microscópio de that gives força us atômica. really detailed information Ela vai mostrar about the aqui surface um of microscópio samples de at the força atômica nanoscale. relativamente This is our pequeno. atomic force microscope. A gente tem Let's na get started with an UFABC um experiment. desses, não é dos mais avançados. The first thing we're going to need to do is to install our sample into the sample holder. Vou pular aqui. Primeiro ela We're going to está handle everything with colocando a tweezers amostra. because the sample was prepared in vacuum and is rather clean. Ela está colocando Slides a in. amostra. Started. The next thing we're going to need to do Então is to turn agora on all the bits of equipment that are necessary. ela vai Our first fazer step is to vibrationally isolate ligar the alguns microscope. aparelhos que Atomic force microscopy is really sensitive to vibrations. So então we use this esse é um aparelho que active damping evita stage que to make vibrações sure that any vibrations are damped out. no ambiente prejudiquem a medida, né? Como vocês podem imaginar, um microscópio de força atômica ele é muito sensível à vibração, porque justamente o que ele faz é associar as oscilações de altura da ponta em relação à amostra com a topografia da amostra e com a composição da amostra. Então, se por qualquer motivo o microscópio como um todo estiver oscilando, pode ser vibrações no ambiente, né? Eu lembro que lá na USP tinha um grupo que fazia medidas e eles descobriram que quando o ônibus passava nas lombadas perto do laboratório, as medidas deles eram prejudicadas. Então, sei lá, em regiões como na Califórnia, onde você tem microterremotos, ou no Japão, esse tipo de coisa com certeza pode afetar. Às vezes são microterremotos que a gente nem sente, mas o equipamento com certeza sente. Então é isso que ela está mostrando aqui. Ela está ligando esse tipo de detalhe para impedir que a medição dela seja contaminada, digamos assim. Então, agora ela está mostrando aqui, então aqui o braço, a alavanca do AFM, um laser incidindo nessa alavanca e sendo refletido no anteparo. Conforme esse laser reflete em regiões diferentes do anteparo, a gente sabe que a ponta oscilou. Como eu descrevi para vocês na aula passada, além dessa forma de medir, que é a forma mais precisa,
Você pode simplesmente usar uma ponta piezoelétrica, uma alavanca piezoelétrica. Então, pequenas variações de corrente elétrica na ponta indicam que a ponta se flexionou, tanto para cima como para baixo, né? É uma outra maneira de usar o AFM. Então, ela está fazendo o primeiro ajuste do AFM aqui. Strong laser signal centered in our detector. That's exactly the way we want to start the experiment. We'll do one quick check to make sure everything's operational, and then we're ready to bring the probe close to the surface. Looks good, so we can get started. So I've set us up now so that we have a better view of the laser bouncing off the cantilever. We're going to start approaching the surface, and as we do, I'll explain what's happening. We initiate the approach by hitting the button that says landing. What's happening now is that our probe is staying fixed and the surface is very slowly being brought close to it. As the surface comes closer and closer, we'll approach the range where van der Waals forces will begin to act on our very sharp probe tip. When this happens, the placement of the tip will change slightly. We can measure that with the laser. We've now detected the surface through this very slight displacement of our cantilever, and now we're ready to start mapping the topography of the surface. We do that in a different dialog. What we want to do is to monitor what our probe sees as we raster it first forward and then backwards across the surface. Então, o que ela disse aqui é que primeiro você faz com que a amostra se desloque de maneira muito lenta na direção da ponta. Quando essa distância ficar pequeno bastante para que as forças de Van der Waals comecem a atuar entre a ponta e a amostra, então uma variação naquele laser que é refletido na ponta, no sensor, vai ser acusada pelo sistema, e aí o sistema vai mandar uma mensagem dizendo que a superfície já está ao alcance da ponta, né? A partir daí você vai fazer o ajuste fino, então, que você quer da altura entre a ponta e a superfície. So we'll set up to acquire data in both directions. E aí você vai começar então a varredura. 20 microns by 20 microns. Ela começa aqui fazendo uma imagem numa área quadrada de 20 microns. In the optical monitor, you can see ela menciona aqui, e no outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, uma resolução lateral da ordem de algumas dezenas de nanômetros, e a resolução vertical da ordem de nanômetros, né, de unidades de nanômetros. Na verdade, esse vídeo já é um pouquinho velho, ele deve ter uns 2, 3 anos. Existem aparelhos de AFM que têm resoluções que chegam na ordem dos picômetros, né? Ou seja, é menor do que um átomo a resolução. This happens by keeping our probe tip still and moving our sample back and Aqui ela forth está in a mantendo a 20 ponta micron paradinha trajectory. It e doesn't mexendo look a like amostra. much on the monitor to begin with. That's because we have a slope on the sample. We'll do a little bit of slope correction, and now we see the topography of the surface showing up on our screen. Here in the monitor, you can see that this sample has little islands on it. It's a silicon sample onto which we've deposited a bit of silver, and that silver has taken on what's called a Stransky-Krastanov growth mode. Então aqui a legenda está errada, esse tipo de crescimento prata em cima de uma superfície semicondutora, silício, e a prata, quando ela recobre o silício, ela tem esse crescimento chamado Stransky-Krastanov, que é um modo de deposição que induz a formação dessas pequenas ilhas
com uma camada de filme recobrindo a superfície toda. A gente vai ver isso mais adiante na aula de hoje. Islands range in height from a few nanometers to a few hundred nanometers. So what we'd like Então to essas do ilhazinhas vão de alguns poucos nanômetros até algumas dezenas de nanômetros de altura. and its width. E o que ela quer medir é a altura e a One of the largura really nice dessas things ilhas. about AFM is that we can use our optical image to decide which parts of the sample we'd like to investigate. This sample has little islands all over it, and using the optical image, we can choose individual islands on which to make our measurements. In order to do that, we need to reposition the sample underneath the tip. Então aqui você It's a tem bit dangerous to do that when our tip uma imagem ótica da amostra, que obviamente é de baixa resolução, mas com essa imagem de baixa resolução você pode identificar regiões da sua amostra que você quer varrer com um microscópio de força atômica com mais precisão para extrair as quantidades que você quer, né? Então ela explica que é um processo delicado, você pode danificar ou a amostra ou a ponta se você não fizer com cuidado. Então ela está mexendo aí no foco da imagem ótica dela e ela vai escolher uma dessas ilhas de Stransky Krastanov para fazer essa estimativa de largura e altura dessa ilha. This is a big image and we're taking it very quickly. So the data are going to show up really rapidly on the screen here, at least for this technique. In atomic force microscopy, we're keeping our probe close to the surface and moving the surface underneath our probe. Those van der Waals forces are going to vary as the topography on the surface brings the surface closer to the tip and further away. We're monitoring those forces in real time and we're keeping track of the topography of the surface based on how those forces act on the tip. Remember, we're reading the tip position with a laser here. We have a very good idea of how the tip is responding to topography. Então, só complementando aqui, ela está falando que a ponta está parada e a amostra que está se movendo. Isso é verdade para varredura mais grosseira, digamos assim, né? Existe uma maneira de você mexer a ponta em distâncias muito pequenas, inferiores a 1 nanômetro, na ordem do picômetro, que é utilizando aqueles braços piezoelétricos que eu mencionei para vocês na última aula, né? Então, na ponta do AFM, você tem ligado braços piezoelétricos e conforme você aplica uma tensão nesses braços, eles podem ou encolher ou aumentar. Então você tem uma grande possibilidade de reposicionar a ponta do AFM, tanto em X ou em Y ou em Z, aplicando essa pequena diferença de voltagem nesses 3 braços, né? Então isso seria para uma medida mais fina, que aqui no caso ela não precisa, tá? Mas esse não é a única maneira de fazer a medição. Então aí a gente está começando a ver a ilha que ela queria ver, né? A ilha de Stransky Krastanov. Está falando que a topografia da superfície varia da ordem de 400 nanômetros, né? Isso é muito na escala nano. Uma ilha de prata em formato de losango e com aí algumas pequenas irregularidades, né, esses pontinhos, né? Então embaixo dessa ilha de prata você tem também um recobrimento fino de filme de prata.
Então não é que só as ilhas de prata são formadas. E agora então ela está falando que usa um outro software para analisar a imagem que foi produzida pelo AFM com maior detalhe, né? E assim ela consegue extrair detalhes sobre essa figura, como as dimensões dela, né? Então ela está vendo aqui a altura, 160 nanômetros. Então, eu acho legal isso daqui porque mostra para vocês que existe muita manipulação digital em cima das imagens que são produzidas por esses equipamentos, né? Me lembra um pouquinho o caso lá da foto do buraco negro, né? O pessoal falou, assim que um buraco negro se parece, bom, aquela imagem do buraco negro ela foi produzida por radiotelescópios, e depois foi processada intensamente por programas de computador, né? Então, não é que um buraco negro, se a gente estivesse numa nave espacial, a gente o veria daquele jeito, né? Da mesma forma, não é que se você pudesse enxergar na nanoescala, você veria exatamente algo como está aqui nessa imagem. Mas o importante é que essa imagem permite que você extraia uma série de informações sobre o material que você está avaliando, né? Então, esse vídeo aqui, ele é do... Bom, eu vou colocar nos slides depois para vocês. Esse segundo vídeo, ele é mais longo. Eu vou pular algumas partes, como eu acho que vocês assistem a maioria das aulas gravadas. Está apresentado por essa pesquisadora aqui. Interface characterization. A minha internet parece que tá falhando. Falhando, mas felizmente eu estou gravando a aula aqui no OBS. Voltando para o RMP.
Bom, então aqui está mostrando de novo a ponta do AFM, o esquema de laser para apontar conforme a ponta vai variando a sua posição. Aqui ela coloca esse guarda-chuva de coisas que o AFM consegue medir, né? Então ela fala do modo mecânico, então esses modos que eu descrevi para vocês na aula anterior, o modo dos tapinhas, né, o tapping mode, o modo da força lateral, o modo da modulação da força, o modo da ressonância de contato, o modo da ressonância de torção, esse eu não mencionei com vocês. Agora, mais interessante do que esses modos mecânicos, a gente tem maneiras de medir propriedades elétricas de superfícies ou mesmo de moléculas. Então, o método das forças de Kelvin, força eletrostática, pisoforça, um AFM condutor, capacitância de varredura, modos magnéticos, modos ópticos, o Raman e o infravermelho, e outros modos que eu mencionei na aula passada para vocês, que é puxando moléculas, a litografia que eu também mencionei, que é você usar a ponta do AFM para arranhar superfícies e desenhar padrões ou arrastar átomos de um lado para outro, né? Então vamos rever um pouco dessas técnicas mecânicas. Ela mostra aqui alguns exemplos interessantes e depois vamos ver essas outras técnicas elétricas, magnéticas e ópticas que ela menciona. Que ela fala nesse vídeo aqui 6 maneiras de usar o AFM. Então as 6 maneiras são essas, são medições de topografia, são mapas tridimensionais de superfícies, contraste mecânico, que você pode fazer um mapa contrastando os diferentes materiais que podem compor uma superfície, propriedades mecânicas, que é justamente você fazer uso da diferente força de adesão que diferentes superfícies têm em relação à ponta, propriedades elétricas, então você vai fazer um mapa de contraste elétrico na sua superfície, da mesma forma contraste magnético e as análises ópticas que permitem que você faça uma avaliação das propriedades químicas da superfície, né? Então, essa topografia é o que a gente viu no slide anterior, no vídeo anterior, é o que eu discuti principalmente na aula passada com vocês. Então, a altura da ponta vai variando, a distância da ponta em relação à amostra muda, então assim a gente consegue fazer um mapa bem claro da topografia da superfície, né? Eu posso fazer então uma medida da rugosidade dessa análise, e ela fala aqui que a topografia é o backbone, né, a espinha dorsal de todas as medições de AFM, né? Então a retroalimentação, o feedback na altura da ponta em relação à amostra é fornecida pela alavanca pisoelétrica, e que todas as outras formas de medição de AFM elas são produzidas simultaneamente com a análise de topografia. Aqui então ela fala que você pode aplicar uma oscilação sinusoidal na sua ponta, na alavanca do AFM, e esse é o modo que eu mencionei para vocês na aula passada, o módulo existe um modo tanto de frequência modulada como o modo de amplitude modulada, eles são
equivalentes, a diferença é que em um você avalia como a frequência de oscilação que você induz na alavanca é afetada pela superfície, e o outro você avalia como a amplitude da oscilação que você induz na ponta, que ela oscila na frequência natural de vibração, varia com a proximidade da superfície. Então, tanto eu posso mudar a altura, a amplitude, que é o que ela está mostrando aqui, como eu também posso mudar a frequência, né? Então, essas alterações na frequência, elas não são completamente bem entendidas no sentido de que qualitativamente a gente ainda não consegue fazer uma análise para prever como uma amostra vai induzir uma variação nessa frequência de oscilação, né? A gente sabe que está associado à adesão entre a superfície e a ponta. Então, quando você tiver uma superfície que é mais grudenta com a ponta, digamos assim, ela vai tender a diminuir essa frequência de vibração, né? E se você tiver uma superfície que não se adere muito à ponta, então a variação de fase de vibração vai ser pequena, né? Que é isso que ela mostra aqui nesse outro slide, né? Então aqui à esquerda você vê a imagem onde a gente pode ver o contraste em amarelo brilhante e em laranja escuro, né? É um copolímero, né? E o que ela está mostrando aqui é que tem regiões em que a mudança de frequência é pequenininha e regiões em que a mudança de frequência é grande, né? É um material grudento, que ela está mostrando aqui em verde, e um material que não gera muita adesão com a ponta, que ela está mostrando aqui do lado, né? Então aqui é um bloco de copolímero ABA, né? Aqui ela está mostrando um pneu. Então a imagem de topografia do pneu. Então aqui a gente só está vendo a diferença de altura. Então brilhante significa alto e escuro significa baixo, né? Seria uma depressão. Então o alto são as imagens de sílica. Agora, se a gente olha aqui para a imagem de fase, então a gente vê então ela está falando que agora aqui na fase eu consigo ver 5 diferentes componentes do pneu, né? Então as áreas roxo escuro, que é as partículas de sílica, que seria esse roxo. Componentes 3, 4 e 5 são diferentes tipos de borracha no material. E aí você pode fazer então uma correlação entre o mapa de topografia e o mapa de fase para tentar entender a composição exata desse pedaço de pneu. Aqui é a figura que eu discuti com vocês na aula passada. Você vai aproximando a ponta da superfície, você começa a deformar a ponta, então aqui a força negativa, mostrando a superfície querendo ir para cima.
a alavanca sendo dobrada, né? Quando você puxa, então a alavanca ainda tem uma adesão com a superfície e finalmente ela se solta. Então aqui de novo ela está mostrando um outro copolímero e está mostrando como a ponta, aquela curva da força versus a deformação da alavanca, como ela se comporta em diferentes regiões do material, né? Então aqui eu teria um termoplástico que é extremamente rígido e que não gera adesão com a ponta. Então quando a gente puxa a ponta vem de maneira rápida, por isso essa curva aqui tem uma inclinação bastante grande. E quando você encosta a ponta na região de borracha, aí a adesão é mais forte e a separação da ponta com essa região é mais lenta. Então ela está falando que essas análises de força de curva são lentas, então você não consegue fazer um mapa com muita precisão. Se você quiser fazer um mapa da sua amostra, a força de adesão em diferentes regiões da sua amostra, esse mapa não vai ter a mesma precisão que você tem no mapa de topografia, né? Então ela fala aqui deixa eu desligar o áudio aqui. Então você pega um mapa de topografia, ela fala que você vai ter uma imagem que nessa área aqui, de 3 microns por 3 microns, ela teria 512 por 512 pixels, e ela não consegue fazer o mesmo mapa assim, com essa precisão toda, a menos que ela deixasse por muitos dias ali fazendo a medição. Então é um mapa muito mais pixelado, digamos assim. Mas a gente tem um mapa de alturas. Deixa eu voltar aqui só um minuto. A gente tem então esse mapa de diferentes alturas na amostra, né? O mais escuro aqui é o mais alto, e a gente consegue fazer um mapa de adesão nessas diferentes partes da amostra. Então a adesão é maior nas regiões claras, que são justamente as regiões mais altas. Então isso aqui seria a borracha, né? Então assim a gente consegue ter um mapa da diferente composição dessa amostra que a gente está medindo. Bom, depois a amostra então aqui, essa mesma técnica utilizada em células epiteliais e células de fibroblastos. Então ela compõe a imagem de topografia com a imagem de adesão. Assim a gente consegue ter um mapa de adesão com topografia da figura, de novo, imagens extremamente processadas em computação, mas que fornecem muita informação para a gente. E finalmente, agora ela fala da microscopia de sonda de Kelvin. Então faz um mapa de uma superfície de potencial. Então a gente consegue medir cargas aprisionadas, polarização espontânea, função trabalho, lembre-se, é a energia que eu preciso para arrancar o elétron de um material e jogar ele no vácuo.
Então, variação de função trabalho é variação de material, e diferença de potencial se o meu sistema tiver sujeito a uma diferença de potencial. Então, você pode fazer uma medição dos campos num transistor, por exemplo, ou num nanocomponente eletrônico. Então, nesse caso, a alavanca do AFM precisa ser recobrida com um material condutor, né? Pode ser uma tintura, pode ser uma camada fina de algum metal. E você precisa fazer 2 varreduras, né? Na primeira varredura, você faz uma análise da topografia da superfície, no modo tapping, eu chamo isso de modo de tapinhas, né? Difícil traduzir tapping de maneira mais precisa, é o modo de batimento. E aí na segunda passagem você faz então com a aplicação de um bias, né, um campo alternado, ou mais um campo de corrente direta, aí dependendo. Above your sample by a prescribed amount, typically a few up to 200 nanometers. And on the second pass in Kelvin probe microscopy, you apply an AC bias and a DC bias to actually vibrate the tip, so you can drive the cantilever now electrically. Here is a nice example of mapping surface potential on this very thin copper foil that has uma folha de cobre com grafeno e nitreto de boro. Pela topografia você não consegue dizer o que é grafeno, o que é cobre e o que é nitreto de boro. Mas com essa análise de sonda de Kelvin, aí você consegue dizer, bom, o grafeno é um condutor, o cobre é um condutor também, e o nitreto de boro é um isolante. Então, aqui a gente tem essas imagens claras, são com nitreto de boro, a imagem roxa é o cobre, e a imagem laranja seria o grafeno. Mapping surface potential on this very thin copper foil that has both graphene domains and boron nitride domains. In topography, you can distinguish them. They look the same, but when you added the KPFM contrast, you now need to distinguish triangular bright KPFM domains from the graphene domains on the copper foil surface. E agora, finalmente, a força de microscopia magnética. Então, aqui Então agora a ponta tem que ser coberta com uma cobertura magnética aqui. Você tem pontos de cobalto, que são materiais magnéticos. Ela não menciona o que é o substrato, né? Mas então pela análise de topografia a gente vê os pontos, e pela análise de MFM, né, que seria a microscopia de força magnética, a gente consegue ver o domínio desses campos magnéticos nessas nanopartículas de cobalto. E o último
Então é o microscopia de força atômica infravermelho, Então, esse vídeo aqui é de 2018, ela fala que é uma técnica nova e existem basicamente duas maneiras de você fazer essas imagens de infravermelho de microscópio de força atômica. A primeira é você iluminar a própria alavanca, o cantilever, com um sinal de infravermelho. Então você faz com que o que ela está falando, two approaches. Você brilha então a sonda. Então você faz com que a alavanca do AFM vibre e você tem uma precisão de 10 a 50 nanometros. No segundo, você usa o laser diretamente na amostra. Então a amostra se aquece, ela se expande termicamente e aí ela começa a bater na sua sonda de AFM. E aí você pode fazer então uma decomposição da vibração da ponta para saber quais tipos de modos. Olha só que coisa, né? Isso é mais ou menos como uma ideia. Uma vez o meu irmão é músico e ele me perguntou se era possível fazer barulho, música com portas rangendo, né? Falou, uma porta rangendo, ela é numa nota musical? Eu falei, não, uma porta rangendo ela é uma combinação de notas musicais, né? Qualquer som que você fizer, por mais horrível que ele soe, se você fizer uma decomposição, você decompõe ele em notas musicais. Esse tipo de composição é uma decomposição de Fourier, né? Então você pega um sinal e você decompõe ele em sinais básicos, digamos assim, né? Então, da mesma forma, nesse método aqui de AFM infravermelho, você incide o laser na amostra, então os átomos, as moléculas na amostra vão começar a vibrar nas suas frequências naturais e vão bater na ponta, e a ponta vai vibrar de uma maneira que vai ser uma mistura de todas essas frequências naturais de vibração da amostra. Você decompõe então esse sinal de vibração da alavanca, fazendo essa transformada de Fourier, e você consegue então ver quais eram e em qual proporção quais eram os modos de vibração da amostra que induziram vibração na alavanca. Olha que coisa mirabolante. E aí você tem você consegue estimar o que tem naquela amostra, né? Então a ideia dessa técnica de AFM infravermelho é você fazer uma análise de composição química da amostra também, né? Então FFT de Fast Fourier Transform, né? Então você pega a vibração aqui da alavanca, você faz a transformação de Fourier e aí você tem a possibilidade de analisar os diferentes sinais que induziram a vibração da ponta. Para mim isso é surreal. Então, aí aqui ela está falando de novo de um copolímero, é um PMMA misturado com um PS. Quando você
excita a amostra, a resolução é um pouco menor do que quando você excita a alavanca. This is block copolymer of PMMA and polystyrene, where we have topography on the left. So on the top is a 1 micron by 1 micron. Aqui à esquerda a gente tem a análise de topografia desse copolímero de PMMA com poliestireno. Of this block copolymer. And you can see the two blocks, even in the topography image. One's higher than the other, but you don't know which is which. Então aqui você vê os dois materiais, mas você não sabe o que é o que, vendo só a topografia. Então aqui à direita, então em 1730 comprimento de onda, então o PMMA absorve bem, é o amarelo. Bright red contrast is associated with the polystyrene, where there's very little contrast. E esse mais escuro seria o poliestireno. Quando a gente muda para 1650, então nenhum dos dois é bom em absorver esse tipo de comprimento de onda. Então, pessoal, esses são dois vídeos interessantes, continuando a aula anterior de AFM, para vocês se convencerem das capacidades desse equipamento. Tá bom? Então, a aula de hoje, na verdade, a gente começa a falar de técnicas bottom-up, que são técnicas de formação de nanoestrutura. Quando a gente estava falando de top-down, a gente estava falando de novo a imagem do escultor, que remove a pedra e deixa descoberta só a escultura. Aquelas técnicas servem tanto para a gente produzir ou manipular nanomateriais, como também para a gente avaliar os nanomateriais. Então, esses exemplos que eu dei para vocês aqui do AFM, a gente só estava analisando nanomateriais, a gente não estava construindo eles, né? Eu mencionei que você pode usar o AFM como um aparelho de nanolitografia para fazer uma inscrição, por exemplo, numa superfície. Isso seria uma forma de nanossíntese, digamos assim. No caso das técnicas bottom-up, então a gente vai fazer materiais, nanomateriais, começando do pequenininho. Então não são técnicas de análise nem de medição. Então vou começar falando de deposição molecular ou atômica. Então, como o próprio nome diz, a ideia é você depositar átomos ou moléculas em cima de uma superfície, até que esses átomos e moléculas vão se agregando para formar a sua nanoestrutura. Então, obviamente, a energia cinética desses átomos e moléculas que você está depositando, ela depende da temperatura, né, do sistema. E se é uma velocidade térmica, ela é igual em todas as direções, e eu não tenho uma direção favorecida. Um aspecto crucial aqui é o tipo de interação entre o substrato e as moléculas. Bom, se a gente pega a expressão de Boltzmann para velocidade e a expressão de energia cinética de uma partícula, então 1 meio de kBt, 1 meio de mv2, então a gente pode estimar a velocidade dessas moléculas ou desses átomos, a velocidade térmica. E
Então a gente pode estimar o número de partículas atingindo uma superfície numa dada direção. Então ρ aqui seria a densidade de partículas que a gente tem, e a velocidade então é essa velocidade térmica. Você tem a lei do gás ideal, né? Todo mundo aprendeu no colegial, no ensino médio, ou então no cursinho, o PV igual a nRT, para a gente saber a quantidade de partículas que eu tenho no dado volume. Né? Então, a 300 Kelvin, você vai ter, se você fizer, por exemplo, com oxigênio, você vai ter 10 a 15 moléculas de oxigênio atingindo uma área de 1 centímetro quadrado numa superfície, numa pressão de 10 a menos 6 torricelli. Se você assume que todas essas moléculas vão se grudar na superfície, vão se aderir à superfície, uma vez que elas baterem, isso vai te dar uma monocamada por segundo. Então, uma monocamada significa uma camada só de oxigênio em cima da superfície. Então, depois disso, você vai colocar uma outra camada. Então, assim, você vai formando várias monocamadas. Obviamente, no mundo real, não são todas as moléculas que vão se aderir à superfície, e o processo é bem mais complicado que isso. Então, para manter uma superfície limpa por cerca de 1000 segundos, você precisa de um vácuo bastante grande quando você faz a deposição. Então, quando você faz uma deposição, e vocês vão ver, existem vários materiais que eu quero depor. Eu não estou querendo depor materiais do gás atmosférico. Então a gente precisa se livrar deles. Fazer um vácuo de 10 a menos 9 torricelli não é um problema em pequena escala ou em aplicações científicas. Mas em escala industrial ainda existem também alguns truques que a gente faz, e você pode recobrir uma superfície com espécies atômicas que vão impedir essa adesão de moléculas ou átomos indesejados. Mas obviamente isso tem um custo, porque às vezes prejudica aquilo que você está querendo crescer na sua superfície. Né? Então, deposição epitaxial é uma palavra que vocês vão ouvir bastante nessa área. E a decisão epitaxial, a gente chama de epitaxial quando a espécie que você está depositando é igual à espécie que forma o substrato aonde você está fazendo a deposição. Nem por isso essa deposição é suave ou uniforme. Então, por exemplo, eu poderia depor ouro em cima de uma placa de ouro, eu poderia depor silício em cima de uma superfície de silício. E existem vários mecanismos pelos quais isso pode acontecer. Esses mecanismos não dependem muito do operador ali, do equipamento de deposição atômica, tá? Depende muito do material que a gente está depondo e do substrato. Então, o primeiro modo de deposição, o primeiro comportamento de deposição que a gente pode falar, esse Frank van der Merwe, que é uma deposição que acontece camada por camada. Então isso daqui é bonitinho, né? Você depõe uma camada, então esses átomos vão ali se acomodando na superfície até formarem uma monocamada que recobre o substrato todo. E aí você faz de novo, vai formar uma segunda monocamada, e de novo uma terceira monocamada, e assim por diante.
Agora, esse outro modo de deposição, que é o Stransky-Krasnov, que aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês na aula de hoje, funciona assim. Então, naquele caso, era prata em cima de silício, o ouro em cima de silício. Também é o Stransky-Krasnov. Então, é uma tendência forte a formar monocamadas e, ao mesmo tempo, formar ilhas, né? Então, você vê, primeiro você vai formar uma monocamada no sistema, e depois que essa monocamada é formada, os átomos seguintes vão se empilhando, formando ilhas, né? Então, a superfície vai ficando rugosa conforme o período de deposição vai se alongando. O terceiro modo de deposição é esse Wollner-Weber, né, onde você tem uma tendência grande de formar as ilhas, de formar estruturas tridimensionais, e não forma uma monocamada. E eu volto a dizer, isso em geral não depende muito ali de quem está fazendo, depende do material. Né? Então são as propriedades termodinâmicas do material que você está depondo que vão ditar de que forma que esse material vai preferir se espalhar no seu substrato. Então, o comportamento de deposição ele depende do tipo de interação da espécie que está sendo depositada e da superfície. Ele depende da interação dos adátons uns com os outros, uma vez que eles estão na superfície. Depende da temperatura e depende da energia do feixe molecular ou atômico. Então, alguns aspectos aqui a gente consegue controlar. Eu consigo controlar a temperatura, eu consigo controlar o vácuo, eu consigo controlar a energia da deposição, e, se possível, eu consigo selecionar a superfície onde eu vou fazer a deposição. Essa parte é difícil. Tem um manual muito claro. Então, alguns métodos de deposição molecular ou atômica é a evaporação térmica. Então, basicamente, você aquece o material, ele evapora, e então você forma um gás, e esse gás vai se depositando no seu substrato. Outro é você pegar a sua amostra e você atingir ela ou com laser, ou com feixe de elétrons, ou com feixe de íons. Aí vai depender muito da amostra que você tem. Então você vaporiza a amostra, focalizando nela um canhão. Um canhão de elétrons, um canhão de átomos ou um canhão laser. Bom, a técnica de deposição de vapor químico. Né? Então, alguns exemplos é uma camada de óxido no silício exposto ao vapor numa atmosfera de silano. Né? Então, o gás silano é o SiH4, que se quebra em silício e hidrogênio. O hidrogênio é leve, sobe e o silício se depõe. Então, essa técnica CVD ela é chamada de Chemical Vapor Deposition, justamente porque você tem essa vaporização. Então, o MBE, que eu já mencionei para vocês, a epitaxia de feixe molecular, é a deposição sequencial de camadas cristalinas de diferentes materiais. Então, eu não posso fazer MBE completamente à vontade. Então, vocês não vão falar disso, mas
Um dos grandes problemas para o desenvolvimento do laser azul era você conseguir fazer a deposição do arseneto de galho ou do nitreto de galho num substrato de safira. O problema é que existe uma diferença da ordem de 16% no parâmetro de rede da safira com o nitreto de galho. Então não era algo fácil de fazer. Isso foi resolvido ali, criando uma liga. Mas enfim, eu não vou entrar no detalhe disso. Mas foi esse tipo de técnica que permitiu a criação do laser azul. Na verdade, a liga a solução que os cientistas descobriram, os ganhadores do prêmio Nobel, foi você cria primeiro uma pequena camada de nitreto de galho com alumínio em cima da safira. Então essa camada tem um parâmetro de rede mais parecido e depois você consegue criar então o nitreto de galho em cima dessa camada de nitreto de galho. Então eu consigo, por exemplo, depositar silício em cima de uma camada que eu tiver uma mistura de silício com germânio, arseneto de galho, como eu mencionei, numa camada de arseneto de galho e alumínio, arseneto de índio numa camada de AlSb. Essa técnica de epitaxia molecular de feixe, ela permite um autocontrole da espessura da camada que eu estou depositando, tanto controlando a velocidade de deposição, quanto controlando a temperatura do substrato. E aqui então, como parece essa máquina de MBE, de epitaxia molecular de feixes, epitaxia de feixe molecular. Então aqui a gente tem essas células, onde eu posso ter diferentes elementos. Aqui a placa onde vai ficar o substrato, e aqui um aquecedor. Aqui então eu posso fazer a ionização para gerar o feixe de íons, que vai fazer a vaporização desses materiais que estão ali. E lembrando que isso tudo é feito em extremamente alto vácuo. Então, dependendo da velocidade que eu faço a deposição, eu vou ter diferentes processos de deposição. Então, eu tenho a deposição, e uma vez que a deposição ocorre na superfície, eu posso ter interdifusão, eu posso ter difusão pela superfície, formação de aglomerados, no regime supercrítico ou no regime subcrítico. Então, o regime supercrítico é quando eu tenho excesso de deposição, a deposição ocorre num ritmo muito rápido. E o regime subcrítico, então, é quando ela está sendo muito lenta, e por isso essas estruturas são desfeitas. Então, a taxa de crescimento ela é determinada pela fração de átomos incidentes que se aderem à superfície. O aprisionamento de adátomos em sítios específicos, então adátomos são os átomos que se aderiram à superfície. A razão de difusão bidimensional desses átomos, uma vez que eles se aderem à superfície, a associação ou a dissociação de aglomerados e a formação de estruturas ou aglomerados estáveis.
Bom, aqui tem um vídeo mostrando para vocês uma simulação indicando esse processo. Um vídeo curto. Pense em quando e para onde será sua próxima viagem. Esquece a parte difícil, que são os valores. Então isso aqui é uma simulação, tá? Mas essa simulação mostra bem como é que funciona essa deposição equitaxial. Os átomos atingem a superfície e depois eles migram até encontrar outros átomos. Então eles vão formando ilhas bidimensionais. Essas ilhas crescem de tamanho. Se canibalizando umas às outras. Então aqui o crescimento camada por camada. Então, nesse caso as ilhas vão crescendo, vão se unindo até formarem um recobrimento completo na superfície do substrato. Agora o que está clarinho são os novos adátomos sendo adicionados na superfície do substrato. Então eu estou crescendo uma monocamada superior. Então essa aqui é a formação de degraus. Se a superfície do cristal estiver inclinada, né, a superfície do substrato, você pode criar degraus atômicos. Os átomos se ligam aos degraus ao invés de formar ilhas. Eu realmente não conheço nenhuma aplicação em que essa superfície com degrau seja útil. Talvez algum dia a gente descubra. Na ciência a gente sempre faz primeiro e depois tem que entender para que serve. Então agora aqui eu estou criando superfícies rugosas, então em baixas temperaturas, os átomos não têm mobilidade o bastante para atingir os sítios favoráveis, então eles vão sendo incorporados de maneira meio aleatória. O recobrimento então da superfície não acontece de maneira uniforme, eu vou formando uma superfície extremamente rugosa, né? E aí o fator crucial foi a baixa temperatura.
the anesthesiologist was like, looks like residency. É isso. Bom, então mostrando para vocês as coisas que a gente consegue manipular, a inclinação do plano, a temperatura. Eu falei para vocês ainda da velocidade de deposição, do tipo de substrato, para a gente fazer esses processos. Bom, a gente não tem uma máquina de epitaxia na UFABC, mas existe uma máquina bastante avançada no LL Nano, que fica em Campinas. Entrando no site deles, vocês vão ter algumas informações sobre o tipo de experimento que eles fazem. E qualquer pesquisador do Brasil tem acesso a esse equipamento, inclusive pode pedir ajuda da equipe de técnicos ali do LL. Aqui eles descrevem como a máquina deles foi feita. O vídeo já não é mais tão bom. Vou atualizar. Então, é uma máquina 3.5, significa que são os tipos de materiais que ela deposita. Materiais do grupo 3, que é a família do galho, do alumínio, e 5, que é o arsênio, o índio, o índio é do grupo 3. O arsênio é o fósforo e outros materiais. Então, uma câmara de ultravácuo com 4 células de fusão, galho, alumínio, índio e arsênio, e células de dopagem, para você já dopar os filmes finos que são produzidos assim. Então existem jatos de hidrogênio para você limpar o ambiente, as amostras de impurezas antes de começar o processo. Então você é capaz de fazer heteroestruturas com esses materiais das famílias 3-5. Isso é muito importante para fazer alguns tipos de transistores, lasers, LEDs, como eu já mencionei. Bom, o FIB, alguns chamam de Fast Ion Beam, alguns Focused Ion Beam Milling. Então esse é um equipamento para você depositar íons, né? É um canhão de íons basicamente, tanto elétrons quanto íons, aqui mostrando a composição desses aparelhos. Você pode usar eles tanto para dopar filmes finos, quanto aqui para você vaporizar um material metálico que vai ser utilizado numa câmera de NDR. Aqui mostrando os átomos do substrato que estão sendo removidos através do feixe. Então aqui escreveram o logo da Universidade de Berkeley, que fica na Inglaterra, utilizando essa técnica. Isso permite você fazer nanocarimbos, por exemplo. Então você pode fazer um molde, e depois que você tiver esse molde pronto, você consegue usar ele, por exemplo, quando eu falei lá atrás para vocês de fotolitografia, que a gente precisava fazer uma máscara, né? Lembra que a gente pega
semicondutor, a gente recobre ele com polímero fotossensível, depois a gente sensibiliza esse polímero fotossensível com luz e a gente corrói a parte do polímero que foi sensibilizada ou a que não foi sensibilizada, aí depende do tipo de polímero que você está usando. Então, esse tipo de padrões, a máscara metálica que protege o polímero da luz, ela é feita através desses nanocarimbos. E esses nanocarimbos podem ser produzidos através desses peixes de fio. E é isso, pessoal. Por hoje eu vou parar por aqui. Na aula que vem a gente continua falando dessas coisas. Tá? Eu volto a dizer, eu entendo que... Eu espero que vocês achem essas aulas à distância um mal necessário que a gente teve que passar. Mas esse período já está passando, eu espero. Porque isso não é ensino, né? Eu ficar falando para uma tela vazia, vocês assistindo isso sozinhos em casa, ninguém me manda pergunta. Para mim isso é uma distopia, né? Acho que ninguém aprende desse jeito. Mas é isso. Então, até quarta-feira. Boa noite.